Imagine perder sua casa, suas economias e o emprego em questão de semanas. Foi isso que milhões de pessoas enfrentaram em 2008, quando o mundo mergulhou em uma crise financeira devastadora. Mas o que causou esse colapso? Hoje, em apenas 10 minutos, você vai entender o que aconteceu, como isso afetou o mundo e, mais importante, o que você pode aprender para proteger suas finanças. Em 2008, o mundo enfrentou um dos momentos mais turbulentos da história econômica moderna. Bancos colapsaram, o mercado imobiliário dos Estados Unidos despencou, e economias ao redor do globo entraram em recessão. Para muitos, foi um desastre que parecia surgir do nada, mas os sinais de alerta estavam lá o tempo todo. Tudo começou com algo aparentemente positivo, o sonho da casa própria. Bancos nos Estados Unidos facilitaram o acesso ao crédito imobiliário, até mesmo para pessoas que tinham poucas chances de pagar suas dívidas no longo prazo. Esses empréstimos eram chamados de subprime, e, em pouco tempo, criaram uma bolha imobiliária gigantesca. O problema? Quando as pessoas começaram a não pagar seus empréstimos, essa bolha estourou, desencadeando uma reação em cadeia que atingiu mercados financeiros, empresas e até mesmo famílias em diferentes partes do mundo. A raiz do colapso financeiro de 2008 foi a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Mas o que exatamente é uma bolha econômica? Imagine que o preço das casas sobe cada vez mais porque todo mundo acredita que esse valor continuará subindo. Isso cria um ciclo onde mais pessoas querem comprar casas, levando os preços a aumentarem ainda mais, mas sem uma base econômica sólida para sustentá-los. Nos anos anteriores a 2008, os bancos começaram a conceder empréstimos imobiliários subprime, ou seja, financiamentos de alto risco para pessoas com histórico de crédito fraco. Por que eles fizeram isso? Simples, eles acreditavam que o preço das casas continuaria subindo indefinidamente, o que minimizaria os riscos. Esses empréstimos foram empacotados em investimentos conhecidos como títulos lastreados em hipotecas, que eram vendidos a investidores ao redor do mundo. Parecia um sistema perfeito, até que as pessoas começaram a não pagar suas hipotecas. Isso causou um efeito dominó, casas foram tomadas, o mercado foi inundado de imóveis à venda, e os preços começaram a despencar. Essa queda foi o estopim de algo muito maior e mais perigoso. Quando o mercado imobiliário nos Estados Unidos começou a colapsar, o impacto não ficou restrito às fronteiras americanas. Isso aconteceu porque o sistema financeiro global está interconectado como uma teia. Os títulos lastreados em hipotecas, que estavam no coração da crise, haviam sido comprados por bancos e investidores de todo o mundo. Esses títulos eram apresentados como investimentos seguros, mas quando os pagamentos das hipotecas começaram a falhar, eles perderam valor rapidamente. Grandes bancos internacionais, fundos de pensão e seguradoras, que confiavam nesses ativos, foram diretamente afetados. Muitos enfrentaram perdas gigantescas, o que gerou um clima de desconfiança no mercado financeiro. A crise de confiança se espalhou como um incêndio. Bancos começaram a hesitar em emprestar dinheiro uns aos outros, temendo que não fossem pagos. Isso fez com que o crédito, o combustível da economia global, secasse, afetando empresas, governos e indivíduos. Foi assim que um problema no mercado imobiliário americano se transformou em uma crise econômica global, mostrando quão vulnerável o sistema financeiro pode ser. Um dos momentos mais dramáticos da crise financeira de 2008 foi o colapso do Lehman Brothers, um banco de investimento gigante. Em setembro daquele ano, o Lehman declarou falência, marcando o fim de um dos maiores e mais antigos bancos de investimento dos Estados Unidos. O impacto foi devastador, gerando uma onda de pânico nos mercados financeiros de todo o mundo. O Lehman Brothers estava fortemente exposto ao mercado de hipotecas de alto risco e outros ativos problemáticos. Quando a falência foi declarada, as consequências foram imediatas, os investidores entraram em pânico, as ações caíram e uma sensação de incerteza tomou conta dos mercados. Empresas e bancos estavam perdendo bilhões de dólares, e o sistema financeiro entrou em colapso, afetando até mesmo setores que não estavam diretamente ligados às hipotecas subprime. A falência do Lehman Brothers revelou a fragilidade do sistema financeiro global e aumentou o medo de uma recessão mundial. A confiança no mercado foi destruída, e as consequências seriam sentidas por anos. Embora o colapso do Lehman Brothers tenha sido um evento crucial para os mercados financeiros, o impacto mais imediato foi sentido pelas pessoas comuns ao redor do mundo. Muitas famílias perderam suas casas, pois o valor das propriedades caiu drasticamente, e aqueles que haviam adquirido hipotecas de alto risco se viram incapazes de pagar suas dívidas. Milhões de empregos foram perdidos, e as economias domésticas sofreram grandes impactos devido à queda da confiança no mercado de trabalho e na economia em geral. Além disso, muitas pessoas viram suas economias serem dizimadas. Os investimentos que tinham em ações e fundos de pensão perderam grande parte de seu valor.
O medo tomou conta, e a incerteza sobre o futuro financeiro gerou uma onda de ansiedade. Para os cidadãos comuns, a crise de 2008 não foi apenas uma questão de números, foi uma questão de sobrevivência financeira. Essa experiência serviu como um alerta de que, sem o devido planejamento financeiro e uma boa educação sobre o mercado, podemos ser vulneráveis a choques financeiros inesperados. Para tentar evitar uma catástrofe econômica ainda maior, os governos ao redor do mundo, especialmente os Estados Unidos, tomaram medidas drásticas. O governo dos Estados Unidos aprovou um pacote de resgate de 700 bilhões de dólares, conhecido como o Troubled Asset Relief Program, TAR, para ajudar os bancos em dificuldades e restaurar a confiança no sistema financeiro. Essas intervenções foram essenciais para estabilizar os mercados de crédito, permitindo que os bancos continuassem a operar e os fluxos de dinheiro voltassem a circular. Além disso, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu drasticamente as taxas de juros e adotou políticas de afrouxamento quantitativo, injetando grandes quantidades de dinheiro na economia. Embora as intervenções tenham evitado uma recessão ainda mais profunda, elas também levantaram questões sobre os efeitos colaterais, como o aumento da dívida pública e as desigualdades geradas pela ajuda direcionada principalmente a grandes instituições financeiras. Essas ações demonstraram a importância de uma intervenção governamental em tempos de crise, mas também deixaram muitas lições sobre como as políticas financeiras devem ser mais eficazes e direcionadas para todos os setores da sociedade. Antes que a crise de 2008 se instalasse, já existiam sinais claros de que algo estava errado. A primeira pista veio com um aumento imenso nos preços dos imóveis, alimentado por uma demanda exagerada e empréstimos subprime. Bancos estavam concedendo hipotecas a pessoas com baixa capacidade de pagamento, uma prática insustentável no longo prazo. Outro sinal alarmante foi a crescente interdependência entre os mercados financeiros globais. As instituições financeiras estavam criando e vendendo produtos complexos e opacos, como os CDOs, Collateralized Debt Obligations, sem entender completamente os riscos envolvidos. Muitos investidores e reguladores não estavam cientes da fragilidade do sistema. Havia também a falta de regulação sobre os mercados financeiros. As autoridades de fiscalização não agiram de forma suficiente para controlar o aumento da especulação imobiliária ou o crescimento descontrolado de dívidas. Esses sinais, ignorados por tanto tempo, contribuíram significativamente para a intensidade da crise. Ignorar esses alertas levou a um colapso global, mostrando a necessidade de uma abordagem mais cuidadosa e regulada no mercado financeiro. Agora que já exploramos o colapso financeiro de 2008, vamos falar sobre como você pode se proteger de uma nova crise financeira. A boa notícia é que existem estratégias práticas que podem ajudar você a minimizar os impactos de uma crise no seu patrimônio e garantir uma maior segurança financeira. Diversificação. O primeiro passo para se proteger de crises é não colocar todos os seus ovos na mesma cesta. Diversificar seus investimentos entre diferentes ativos, como ações, imóveis, renda fixa e até investimentos internacionais, ajuda a reduzir riscos. Se um mercado colapsar, outros podem se valorizar, equilibrando o impacto no seu portfólio. Reserva de emergência. Uma reserva de emergência bem estruturada é crucial. Ela deve cobrir de 3 a 6 meses de despesas básicas. Em tempos de crise, ter essa segurança financeira permite que você se mantenha tranquilo, sem precisar vender investimentos em momentos ruins. Educação financeira contínua. Conhecer os fundamentos do mercado financeiro é fundamental. Quanto mais você entende sobre economia, investimentos e os riscos do mercado, mais preparado você estará para tomar decisões financeiras assertivas, mesmo em momentos de instabilidade. Essas estratégias podem não eliminar totalmente os riscos, mas ajudam a construir uma base sólida para enfrentar tempos de incerteza com mais confiança. Chegamos ao final deste vídeo, e quero deixar você com uma última reflexão. O impacto de uma crise financeira pode ser devastador, mas a forma como você se prepara para ela pode fazer toda a diferença. A jornada para a liberdade financeira e para uma vida mais tranquila financeiramente começa com o entendimento das lições do passado e a aplicação de estratégias inteligentes para o futuro. Lembre-se, não importa quanto você ganha, mas como você gerencia o que tem. O conhecimento financeiro é uma das maiores ferramentas que você pode ter para proteger sua família e seu patrimônio. Não espere pela próxima crise para começar a se preparar. Comece hoje. O tempo de agir é agora. Agora, quero saber de você, qual das estratégias mencionadas aqui você pretende adotar para se proteger de uma crise futura? Comente abaixo, pois quero saber como você está planejando garantir sua estabilidade financeira. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilhe com amigos que também podem se beneficiar dessas dicas. Lembre-se, a liberdade financeira não é um destino, mas uma jornada. E você já deu um grande passo ao aprender mais sobre o que aconteceu em 2008 e como se proteger no futuro.
Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!